realmente é privilégio mesmo, né? Falar do Senhor, não importa onde, como, a gente vive num momento tão diferente, né, da história, né? A gente se vê muito assim através dessa telinha e tem tudo a ver com o assunto de hoje, né? A gente vai falar sobre a onipresença de Deus e a gente não está presente, mas enfim, mas a gente vai trabalhar um pouquinho o tema. O senhor vai dar graça para a gente crescer junto estudando esse tema. Mas deixa eu me apresentar, então. Meu nome é Cristina Bento, conhecida como Tia Cris, na verdade, porque o meu ministério, apesar de ultimamente, durante um tempo, eu estar trabalhando com mulheres, mas meu ministério, meu chamado mesmo, sempre foi com crianças, né? Então, eu tenho um monte de mãezinha, um monte não, mas acho que umas duas aqui já me conhecem por conta dos vídeos das crianças, né? Então, me perdoem se se às vezes eu falar de uma maneira muito infantil, é força do hábito de trabalhar com criança pequena, mas enfim. Eu sou esposa do pastor Wilson, meu marido está no momento pastoreando uma igreja em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, talvez algumas já conheçam a cidade ou a região. É uma igreja batista de fé reformada, e nós temos conduzido a igreja nesse sentido, trabalhando para que os irmãos venham a entender a doutrina da graça e vivê-la, né, da melhor maneira, de forma que agrade ao Senhor. Nós temos 3 filhos, todos barbados, já está falando com o pastor José um pouquinho antes, assim, todos barbados, homens, tenho 3 homens, tenho um casado que nos deu 2 netinhos, uma menina e um menino, e tenho mais 2 solteiros. Meus filhos não moram aqui perto de nós, eles moram, na verdade, em outro país, moram na Holanda, que também tem tudo a ver com o assunto de hoje, não estão bem pertinho de mim, mas estão todos servindo a Deus na sua igreja local, porque eles são os 3 numa igreja só, um já no ministério, né? Inclusive, ele faz, no momento, ele está fazendo doutorado em Apocalipse, olha que corajoso, aquele menino. O do meio já partindo para o ministério também, e o caçula ainda não, porque está em fevereiro, março, por aí, ele vai casar, mas a gente já percebe chamado do Senhor, então a gente está feliz por isso. Estamos no ministério há 40 anos, nós iniciamos a nossa vida no ministério, o Senhor nos chamou para trabalharmos no campo, né? Então, a maior parte desses 40 anos de ministério, nós sempre trabalhamos como missionários, né? Como plantadores de igreja. E algumas vezes em igreja local, não muitas. O nosso histórico de ministério sempre foi com plantação de igreja. Agora, no momento, nós estamos numa igreja local. E tem sido bênção e a gente está muito feliz aqui onde nós estamos. Bom, basicamente, acho que resumindo, assim, a grosso modo, esse meu histórico. Resumindo, 40 anos, né, irmãzinha? Meu Deus, que bênção. 40 anos. O mesmo tempo que nós temos de casado, 40 anos. Preciso um dia visitar vocês aí, para eu só ficar sentado escutando, conversar, falar. E vocês todos estão convidados. Quando quiserem vir para essa região, venham visitar nossa igreja, venham visitar nossa casa. A gente vamos ficar muito felizes, viu? Bom, vamos lá. Meninas, esse livro, Incomparável, né? Esse livro aqui, ele é muito, muito bom. Assim, eu já conhecia, né? Eu conheço há bastante tempo esse material, conheci em inglês, e agora, que bom que a editora Viel traduziu para o português, a gente tem a oportunidade de ter ele na língua portuguesa, e é maravilhoso. E, assim, ele faz parte de um grupinho de livros da autora, da Jen Wilke, que ela começou trabalhando o primeiro livro dela para ajudar mulheres
Ela era líder de um grupo de mulheres da igreja dela, na igreja local dela, e ela começou ajudando essas mulheres a como estudar a Bíblia. Nesse processo, ela começou, dentro da metodologia de ensino dela, de como estudar a Bíblia, uma das etapas era conhecer e entender os atributos de Deus. Por isso, ela viu a necessidade de trabalhar 2 outros livros. Um deles é esse, Incomparável, e o outro chama-se Renovadas, na tradução para o português, né? Bom, e vocês estão trabalhando o Incomparável. O Incomparável, ele é um livro que trabalha os atributos que, na teologia, a gente chama de atributos intransferíveis ou incomunicáveis. O que quer dizer isso? Se vocês estiverem com o seu livro aí na mão, eu até anotei aqui, na página 26 do livro, tem 2 listinhas de atributos. Uma está escrito somente Deus é, e a outra está escrito Deus é, entre parênteses, e nós podemos ser. Então, essa listinha do Deus é, são todos os atributos intransferíveis, que pertencem só a Deus, nós não temos esses atributos. A outra listinha são os atributos que são transferíveis, ou comunicáveis. São de Deus, Deus tem esses atributos, e nós também podemos ter aprendendo com ele, né? Mas o fato de nós estarmos estudando os atributos intransferíveis não significa que nós não aprendemos com os intransferíveis, muito pelo contrário, nós aprendemos muito. Por que nós aprendemos? Porque são atributos que nos mostram quem é Deus. Quando nós entendemos o que é a palavra de Deus, nós vemos que a palavra de Deus, Deus nos deixou a palavra dele com um propósito, primeiro, de se revelar a nós. E de Gênesis a Apocalipse, nós reconhecemos a Deus na palavra. E através da leitura da palavra, do entendimento correto da palavra, nós percebemos quem é Deus e nós aprendemos a conhecer os seus atributos. Por que isso é importante para a gente? Porque quando eu conheço um atributo de Deus, eu me reconheço. Por exemplo, se eu estou estudando um texto bíblico e eu ali no texto bíblico, eu enxergo o amor de Deus, eu olho para mim e eu me pergunto, aquilo me autoconfronta, aí eu olho para mim e falo assim, e o meu amor, como é? Deus me ensina como é a maneira correta de amar, e como eu amo? Então, os atributos do Senhor me ensinam a me reconhecer, sempre que eu olhar para algum atributo de Deus e olhar para mim na perspectiva daquele atributo, sempre eu vou chegar nessa conclusão. Eu estou aqui e Deus está lá longe, né? Assim, anos-luz de diferença. Isso deve fazer o quê? Deve fazer me desanimar, me constranger, me desestimular, muito pelo contrário. Não. Isso deve me fazer buscar mais ao Senhor. A Bíblia vai falar que nós devemos ser santos como Ele é santo. É claro que a gente sabe que nós nunca vamos ser santos como Ele é santo, mas a nossa meta, o propósito de Deus é que a gente busque, através da nossa santificação pessoal, chegarmos à estatura de Cristo. Então, o estudo de atributo de Deus estudar atributo de Deus é muito bom. Eu assim, estou feliz pela escolha desse material e estou feliz que vocês estejam estudando isso, e eu tenho certeza que agora nós chegando no 7º capítulo, vocês passaram por 6 capítulos, 6 atributos maravilhosos, já devem ter crescido muito, né, nesses 6 capítulos, né? Mas tá bom. Então, hoje, nós vamos estudar a onipresença de Deus. No livro, ela fala assim, onipresente. Ela vai dar o título do capítulo com o nome do atributo, onipresente. E ela diz assim, o Deus de infinitos lugares.
é muito interessante que ela é a maneira da Jen Wilkin trabalhar. Ela gosta muito de dar ilustrações para fazer a gente compreender as coisas. Isso é uma coisa antiga. O próprio Jesus, né, ensinava através de parábolas. Isso é bom para a gente assimilar conceitos, aprender. E aí ela dá, logo no início do capítulo, ela vai dar um exemplo para ensinar um pouquinho sobre a onipresença. Ela fala de um lugar lá nos Estados Unidos, onde ela mora, que tem o nome de Four Corners, que é assim, é um lugarzinho que fica entre 4 estados, e ali tem como se fosse ela chama assim, um disco de bronze, é um pedestalzinho, para dizer que aquele ponto ali pertence a 4 estados. Então, ou seja, não é um lugar bonito, não tem nada de beleza ali, só tem aquele negocinho ali no meio, aqui no chão. Aí as pessoas vai um monte de gente tirar foto, porque as pessoas, na hora que colocar a mão ali, eles falam assim, pronto, eu estou em 4 lugares ao mesmo tempo. E assim, é tão interessante isso, a necessidade que nós humanos temos de querer estar em mais de um lugar de uma vez só. Meio que nós estamos fazendo isso hoje aqui, nós todos, né? Nós estamos um monte de lugar ao mesmo tempo. Eu estou aqui em São José do Rio Preto, aí muitas de vocês estão ali em Francisco Morato. Eu sei que a Geralda mora em Votuporanga, eu não sei se tem mais alguém que está em outra cidade ou em outro estado, mas aí eu nós em estamos... Pernambuco. Pernambuco, lá em Simão. Mas aí a gente fica toda feliz, né? Nós estamos todas juntas aqui, mas cada um num lugar. Mas nós não somos onipresentes, irmãs. Nós não somos onipresentes. Nós simplesmente estamos compartilhando imagem e voz, mas a presença física de cada uma está num lugarzinho só. Eu aqui na minha cidade, cada uma de vocês aí no seu lugar. Então, esse atributo, ele pertence só a Deus, ele não nos pertence. E nós vamos ver no estudo do livro que isso é bom, porque tudo que Deus faz é bom. Como ele diz lá em Gênesis, tudo que ele faz é bom. E se ele nos criou assim limitados com relação a tempo, lugar, físico, é óbvio que isso é bom e a gente vai entender por que isso é bom. Muito bem. O próprio Jesus, nesse capítulo, nessa parte do livro, a autora registra que o próprio Jesus, naquela conversa que ele teve com a mulher samaritana, quando ele encontrou a mulher samaritana era de Samaria. E Jesus era judeu. Quando eles se encontraram, eles tiveram aquela conversa, acho que vocês conhecem a passagem, tiveram uma boa conversa. Ele falou para ela que ele era a água da vida, que quem bebia daquela água nunca mais teria sede, todo aquele episódio. Ele falou para ela da situação dela, sabia que ela tinha tido vários maridos, e ela ficou tão impressionada, porque ela falou, ele está falando tudo, ele é um profeta. Aí ela aproveitou aquele momento que ela discerniu lá na cabeça dela que ele era um profeta, e fez uma pergunta para ele. Ela falou assim, então me aproveita aí, já que o senhor é profeta, e me responde assim, onde que nós devemos adorar a Deus? Porque os judeus falam que tem que ser em Jerusalém, e nós, os samaritanos, dizemos que tem que ser no Monte Gerizim, da onde vieram nossos antepassados. E aí o próprio Jesus responde brilhantemente, de forma que ela entenda a onipresença de Deus e entenda que Deus é Espírito. Ele responde assim, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A resposta que Jesus deu para ela deixou bem claro a onipresença de Deus, né? Deus não precisa de um lugar para ser adorado, porque ele é espírito, ele está em todos os lugares, ele não é limitado por tempo, nem espaço, nem a lugar algum, né? Porque ele não tem corpo, ele não está preso a isso, ele não está preso nem a
lugar e nem há tempo. E ele menciona até uma outra passagem, quando o próprio rei Salomão, quando ele construiu o templo, na hora de dedicar o templo, no momento da dedicação, daquele culto de dedicação, ele diz assim, mas de fato, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão sabia que ele estava construindo um templo, um lugar físico, mas que era só um lugar para os adoradores se reunirem, mas ali não iria prender o Espírito de Deus, porque ele era um espírito e nada podia conter, aquelas paredes não podiam contê-lo, e nem ele fala, e nem os céus dos céus podem contê-lo, né? Então, esse entendimento de que Deus é onipotente é onipresente, perdão, é bastante importante para nós, porque ele vai definir a maneira como nós o adoramos. Se nós entendemos a onipresença de Deus, nós o adoramos de forma diferente. E a gente pode entender isso quando a gente entende exatamente os aspectos da onipresença de Deus. Ela vai citar alguns para a gente poder ter assim um entendimento de acordo com a nossa limitação humana a respeito da onipresença. Por que, irmãs, é assim? Porque eu falo dentro da nossa limitação humana, né? Porque por mais que a gente se esforce para entender a onipresença de Deus, a nossa mente ainda é limitada para isso. Porque nós fomos criados por Deus de uma forma, com relação à onipresença, limitados. Nós temos um corpo que nos limita, então o nosso entendimento é limitado. Mas quando Deus se revela a nós na palavra, e ele nos mostra em várias partes da palavra a onipresença dele, o tanto de informação que ele nos dá é suficiente para crermos e dessa forma o adorarmos. Não precisamos mais do que isso. Então não há necessidade de nos sentirmos frustradas, porque nós não entendemos completamente a onipresença de Deus, porque o que nós temos aqui revelado já é suficiente para crermos e adorarmos, né? Então é perfeito, tudo que ele faz é perfeito, até a maneira como ele se revela e o quanto ele se revela a nós, tá ótimo, tá perfeito. Mais do que isso, como diz meus aluninhos, ia bugar. Ia bugar e a gente não ia dar conta de entender mais do que ele revelou. Vamos ficar satisfeita com esse tanto. E aí, tem duas características importantes na onipresença de Deus, que nos ajuda, né, a entender e faz parte da autorização dele, do querer dele ao se revelar para nós. Aí ele chama, aqui no livro mesmo, ele chama, na página 115, se vocês gostam de acompanhar aonde eu estou chegando, né? Imanente e transcendente. Então, a onipresença dele é imanente e transcendente. Cada palavrinha é difícil, né? Mas a gente vai explicar direitinho cada uma delas. O que é imanência? A imanência é o seguinte, pega aqui o jeitinho que eu vou falar. A imanência é o seguinte, Deus, ele está em todo lugar, todo o tempo, e ele completo, ele inteirinho. O todo de Deus está completamente presente em todos os lugares e em todos os tempos, no passado, no presente e no futuro. E isso tudo ao mesmo tempo, porque ele não está preso nem a lugar e nem ao tempo. Ai, parece coisa de filme de Hollywood, né? Ficção científica. Mas,
Por exemplo, é o que eu falei aqui no início, nós estamos usando essa plataforma aqui, Zoom. Então, eu estou aqui falando de um lugar onde eu moro, e aqui eu estou aqui de forma presencial, eu consigo me tocar. Se alguém tivesse, se uma de vocês estivesse aqui do meu lado, você ia conseguir me tocar, e você ia me ver completamente aqui, inteirinha, aqui. Só que eu ia estar aqui, completamente aqui, todinha aqui, mas no dia... numa sexta-feira, no dia 27 de agosto de 2021. E ponto. Esse momento que eu estou falando, é esse momento agora. Daqui a 2 horas, eu já não... Esse momento aqui já não existe na minha vida. E eu não consigo, nesse momento que eu estou falando com vocês, aqui em São José do Rio Preto, eu estou chegando a vocês através de uma imagem e uma imagem com som. Vocês não podem me tocar. Então, isso significa que eu sou totalmente limitada. Deus não é assim. A imanência dele é diferente. Deus hoje ele está aqui conosco neste momento, mas da mesma forma que ele está aqui conosco neste momento, ele está com Moisés lá no passado, porque na verdade para o Senhor não existe presente, passado e futuro. Então, essa onipresença de Deus, quando a gente fala de onipresença, a gente pensa só assim, ele está aqui agora, por exemplo, meus filhos moram na Holanda, ele está aqui comigo, mas ele está lá com os meus filhos agora na Holanda, é verdade? É verdade. Ele está aqui comigo, está com os meus filhos na Holanda, e está com todas essas mulheres lá em Francisco Morato, é verdade? É verdade. Ele está também com todos os cristãos que estão sofrendo neste momento lá no Afeganistão, é verdade? É verdade. Tudo isso é verdade. Só que isso mostra uma parte da onipresença de Deus, a parte da onipresença que mostra que não existe limite de lugar para Deus, só que não existe limite de tempo também. Se nós formos, por exemplo, para o Salmo 139, o que o Salmo 139 fala? Quem tiver com a Bíblia aí, vamos lá, rapidinho, para dar uma olhadinha. Olha só que interessante que o Salmo 139 fala para a gente, e depois vai ter mais um pedacinho do livro que a gente vai voltar nesse Salmo 139. Mas para ensinar a imanência é legal também falar sobre o Salmo 139, ó. Ele fala assim, ó, eu tô com a versão NVT, tá, irmãs? Ele fala assim no início, ó Senhor, tu examinas meu coração e conhece tudo ao meu respeito. Aí vai ser um pouquinho sobre onisciência que vocês vão ver semana que vem, com outra pessoa. Sabes quando me sento e quando me levanto. Se ele sabe quando eu me sento, quando me levanto, é porque ele estava presente no meu levantar e no meu dormir, no meu levantar, no meu acordar. Então, e cada coisa dessa aconteceu num tempo, e ele estava em todos esses tempos aí. Mesmo de longe conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo, quando descanso, sabe tudo o que faço. Vai adiante de mim e me segues, põe sobre mim tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. Aí, olha só a partir do 7. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me susterá. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia, e a escuridão e luz são a mesma coisa. Olha o 13. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Ok, vamos supor, se eu estivesse lendo isso,
Isso é verdade para mim. Então, eu estou dizendo, se eu estou dizendo isso e eu creio nisso, eu estou dizendo que ele me formou no interior, lá no ventre da minha mãe. Eu tenho 60 anos, então em 1961 ele estava lá e me formou. Só que fui eu que escrevi esse salmo? Não, fui eu não. Salmo, quem escreveu foi Davi. Quando que Davi nasceu? Ele estava lá quando Davi nasceu, ele que formou Davi na barriga da mãe dele. Então, a onipresença de Deus, ela é tão completa. Aí eu vou ler de novo, ó, vê se entende agora, depois da explicação do Salmo 119. Ele está em todo lugar, o templo todo e completamente presente. Não é só uma partinha dele, ele é espírito, ele todo está presente em todo lugar. Isso é emanência. Ficou dúvida do que é emanência, irmãs? Ficou claro para mim. Que bom. Então, vamos ver o que é transcendência, que é uma outra característica da onipresença de Deus. Para entender a transcendência, a gente vai para um outro texto. Agora, a gente vai lá para o Novo Testamento, para Romanos. A gente vai para o primeiro capítulo de Romanos e vai ler o versículo 20. Esperar vocês chegarem lá. Romanos 1:20. Lembrando que eu estou com a NVT, tá, gente? É uma tradução um pouquinho mais contemporânea. Diz assim, ó, por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Por que Paulo escreveu isso aos romanos? Ele escreveu isso aos romanos para deixar bem claro para os romanos que Deus se revela na natureza. Ele criou a natureza e ele se revela na natureza, de forma que ninguém é indesculpável para dizer assim, Deus não existe. Ninguém nunca me falou de Deus, então, ó, Deus nunca falou comigo, então eu posso concluir o quê? Que Deus não existe. Não. Porque a Bíblia está dizendo que ele se revela na natureza. Vários salmos, o Davi também falava isso. Irmãs, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós temos muita facilidade de perceber isso, né? Que o Senhor, ele se revela na natureza, porque como nós já fomos alcançados pelo amor de Deus, o Espírito Santo habita em nós, ele nos dá o discernimento de reconhecê-lo. Por exemplo, na força do mar. Como que assim? Como assim? Um mar tão grande, daquele gigante, daquele jeito? E como que ele não transborda e não acaba com toda a terra que tem? Quando os discípulos estavam com Jesus, lá em Marcos, Marcos 4, se eu não me engano, quando os discípulos estavam no barco com Jesus, que o vento começa a mexer, o mar e as ondas começam a bater, tudo, e Jesus estava dormindo, os discípulos falaram, aí os discípulos falam, Jesus, você não se importa com a gente não? Está aí dormindo e esse barco vai virar, e essa tempestade, e esse terremoto, e essas águas todas levantando. Jesus levanta, a Bíblia fala que ele foi assim, muito manso, porque era a característica de Jesus, manso, ele fala assim, ó, silêncio. Ele fala, não, ele não dá essa ordem para os discípulos, ele dá essa ordem para o mar e para o vento. E o que acontece? Que a Bíblia fala que tudo se acalmou. Só Deus tem poder sobre as forças da natureza. E naquele momento que Jesus faz isso, a Bíblia vai falar que eles reconheceram que Jesus era Deus, porque eles sabiam, porque eles conheciam as Escrituras, e naquele tempo as Escrituras que eles tinham na mão era o Pentateuco, alguns salmos, alguns livros proféticos. Eles sabiam que só Deus tinha poder com relação à natureza. E quando Jesus acalma o mar e acalma a tempestade, eles reconhecem Jesus. Isso acontece porque Deus se autorrevela na criação.
Então, esse versículo mostra isso, que Deus se auto-revela na criação, mas ele não é a criação, ele é o criador da criação, ele está além da criação. Isso é transcendência, é a característica no atributo onipresença de estar além daquilo que ele criou, daquilo que foi criado. Por que é tão importante também para a gente entender isso e como isso afeta a nossa maneira de adorar a Deus? Porque nós somos orientados desde muitas cartas no Antigo Testamento, se a gente lê, Judas, o próprio Paulo, Pedro, o próprio João, alertava os nossos irmãos em Cristo que viveram com eles naquela época a respeito dos falsos mestres. E hoje, irmãs, nós vivemos uma época que está repleto de heresia por aí, um monte de coisa sendo ensinada de forma contrária à palavra de Deus. E uma coisa que os falsos mestres sempre quiseram ensinar como se fosse uma verdade bíblica, é com relação a isso, a onipresença de Deus, dizendo que Deus, sim, Deus é onipresente, perdão, mas que ele não só se revela na natureza, como ele é a natureza. E toda a criação dele faz parte dele e ele faz parte da criação. E como nós somos criaturas, como nós somos criação, nós também fazemos parte de Deus e Deus faz parte de nós. E isso, por que eles falavam isso, ensinavam isso e continuam ensinando isso? E por que a gente precisa entender bem para rebater isso, porque isso é antibíblico? Porque se nós somos deuses, nós também merecemos ser adorados. Olha o perigo de não entender corretamente que a onipresença pertence só a Deus, não a nós. Ele é transcendente, ele criou, mas ele está além da criação. Então, ele é imanente e transcendente. Imanente por quê? Porque ele está em todo lugar o tempo todo e completamente presente. E transcendente por quê? Porque ele está além da criação. O termo que se usa, e ela coloca aqui, não é tão relevante o termo, mas como vocês leram, eu acho importante frisar. Isso chama, essa falsa doutrina, ela era ensinada pelos panteístas, tá bom? Se um dia você ouvir esse termo, você já sabe o que é. Você fala, eu sei o que é panteísta. Panteísta é aquela maluquice que fala que Deus é a criação, ele está na criação, nós somos deuses, Deus é a gente. Isso é bobagem completa, tá? Atos 17, 28, quando fala sobre Jesus, ele vai dizer, Lucas, né, falando sobre Jesus, ele vai falar assim, que nós cremos, que nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse texto, muita gente também confunde, querendo justificar esse ensino incorreto dos panteístas. Mas esse texto, compreendido corretamente, mostra exatamente o contrário. É nele que nós vivemos, é nele que nós nos movemos e é por causa dele que nós existimos. Dele quem? Cristo. Cristo. Aquele que é o próprio Deus. Ele sim é Deus, né? Mas nós não somos deuses e Deus não está em nós não estamos em Deus nesse sentido de onipresença, tá? E nós que somos crentes, que fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, para sermos adotados por Ele, e por causa disso chamados de filhos, e hoje vivemos, e o Espírito Santo habita em nós, e seguimos a Cristo, e por causa disso, nele nos movemos, vivemos e existimos, nós experimentamos a onipresença de Deus na nossa vida dessa forma que nós estamos entendendo aqui, sabendo que Ele é onipresente e que nós não. E nós vamos, então, presenciar ou desfrutar essa onipresença completa de Deus de uma forma completa mesmo diferente do que nós vivemos agora, lá na não sim diferente, vamos dizer assim, plenamente lá na eternidade.
né? Então, essa presença de Deus que nós desfrutamos agora, nós que somos cristãos, né? Nós que somos cristãos verdadeiros, nós já experimentamos a presença de Deus porque o Espírito Santo habita em nós. Então, nós experimentamos a presença de Deus em nós. Mas, plenamente, nós vamos percebê-la lá na eternidade. Que bom que vai ser isso. Então, vamos lá. Então, o homem, ele é diferente. Eu estou virando para cá, gente, porque eu fiz aqui, eu fiz um resuminho aqui para a gente poder acompanhar. Até estou olhando no meu computador. Então, o homem, ele é diferente de Deus nesse aspecto da onipresença, mas muitas vezes por causa do quê? Porque nós vivemos num mundo caído, fruto da queda. Então, nós sofremos a consequência dessa queda, o mundo sofre a consequência dessa queda, e a queda fez o quê? A queda, ela criou uma ruptura de relacionamento entre nós e Deus, entre nós uns e outros, nós uns com os outros, e uma ruptura entre nós com o restante da criação. Por causa dessa consequência da queda, nós, mesmo entendendo a onipresença de Deus, muitas vezes nós almejamos ser igual a Deus. Por isso que ela trabalhou um pedacinho do livro, desse capítulo, intitulado Cobiçando Ser Sem Limites. O que significa ser sem limites? Ser onipresente. Então, ela está trabalhando aqui esse anseio que a humanidade em geral tem de ser onipresente. Então, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, utilizando essa plataforma, é uma coisa excelente. Nós estamos conseguindo compartilhar a palavra de Deus e nós não estamos adorando a plataforma por causa disso. Muito pelo contrário, nós estamos amando e adorando a Deus que nos deu a oportunidade de usarmos esse recurso. A glória é a Ele, não tem nada a ver com esse recurso aqui, né? Esse recurso só existe porque Deus nos abençoou com ele. Mas o homem, por causa do pecado no coração, ele fica cada vez mais planejando, estudando, buscando maneiras de romper esses limites. Essa tecnologia, ela tem que ser usada por nós em benefício do reino, mas com muito discernimento, para que isso não confunda a nossa mente, né? E para que a gente use com o propósito de sempre glorificar a Deus, porque é o fim principal do homem, né? 1 Coríntios 10:31 fala que tudo que nós fizermos, né? Quer bebais, quer comais, quer façais qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Então, a gente pode usar, não tem problema nem usar tecnologia, sabendo que nós fazemos isso para a glória de Deus, né? Muito bem. Então, por que o homem está limitado no tempo e no espaço? Por ter um corpo físico, ele sempre almejou transpor esses limites e partiu em direção desse objetivo. Com essa tecnologia que nós temos hoje, nós conseguimos, então, falar com 2 ou mais pessoas ao mesmo tempo, visitar vários lugares ao mesmo tempo de maneira virtual, aprender, ensinar. Hoje tem EAD, a gente consegue, não precisa estar presencial para aprender. Hoje a gente tem os cultos online, que bênção que a gente pode fazer isso na época da pandemia, que não podia se encontrar, a palavra continuava a ser propagada. Mas mesmo assim, nós nunca conseguiríamos estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso não é possível. Por isso que nós não somos como Deus nesse aspecto. Não somos onipresentes, porque nós temos um corpo limitado. E por que isso é importante para a gente? Por que é importante saber que Deus está presente em todos os lugares e eu, sabendo que eu não estou, por que é importante saber que Deus não está? Eu vou dar meu exemplo. Até falei para a Tamires, antes de vocês entrarem, eu falei, você escolheu a dedo esse capítulo para mim, tenho certeza. Porque meus filhos não estão aqui perto de mim. Quando eu oro ao Senhor por eles,
aquilo me dá um conforto, um alívio tão grande. Eu ter o entendimento da onipresença de Deus e saber o que é Deus onipresente, isso me dá um conforto tão grande, porque primeiro que eu sei que Ele está me ouvindo hoje em 2021. E eu sei que Ele está completamente aqui comigo. Da mesma forma que eu sei que Ele está completamente com os meus filhos lá do outro lado do mundo. E isso conforta meu coração demais. Eles não estão sozinhos sem a minha presença. Eles têm a melhor presença que eles poderiam ter. A minha falha total, mas a do meu Senhor não é. E Ele está lá com eles. Viu como é reconfortante saber disso? E aí, ela passa por um outro subtítulo do livro, que tem um pouco a ver com isso que eu falei agora, com relação aos meus filhos, e ela chama de afeições divididas. Então, o que acontece? Eu sei disso, isso me traz conforto, mas porque eu sou humana, muitas vezes eu fico assim eu fico dividida, porque assim, é maravilhoso eu estar aqui onde eu estou hoje. Eu estou num momento da minha vida maravilhoso. Meu marido é pastor de uma igreja local, uma igreja que eu amo, uma igreja que nos ama. A gente tem sido feliz aqui, a gente tem crescido com eles têm crescido conosco. Deus tem nos usado para edificá-los, Deus tem usado eles para nos edificar. Hoje, por causa da pandemia, por tudo que aconteceu, eu tenho vivido essa experiência como estou vivendo com vocês agora, sabe? De compartilhar com irmãos de outros lugares, de outras igrejas, aprender com vocês aprenderem comigo. É muito gostoso estar aqui presencialmente onde eu estou hoje, mas às vezes eu fico meio dividida. Eu gosto de estar aqui, mas ao mesmo tempo queria estar lá com os meus filhos. E é ilegítima essa minha vontade? Não. É errada essa minha vontade? Não, claro que não. São meus filhos, eu tenho os meus netos, eu queria estar lá, mas eu queria estar aqui. Mas eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu, às vezes, me divido através de Zoom, de telefone, mas eu não sou onipresente. Ou eu estou aqui ou eu estou lá. E onde eu estou mesmo? Eu estou mesmo aqui, onde meu corpo está limitado. Aí, o que acontece com esse sentimento? Esse sentimento é pecaminoso? Não é pecaminoso. O próprio Paulo, ele falou isso aos filipenses, porque ele amava estar com os filipenses e cuidar dos filipenses. Mas depois você vai lá, Filipenses 1, 23, 24, ele vai falar assim, eu gosto muito de estar aqui com vocês, eu estou feliz de estar aqui com vocês. Eu vou ler, né? Porque a minha palavra é muito fraquinha perto de Paulo, pera lá. Vamos lá. Ele fala assim, ó, capítulo 1, versículos 23 e 24, ele fala assim, olha o que ele fala, o Paulo, hein, gente, não sou eu não, é o Paulo apóstolo. Estou dividido entre os 2 desejos, quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor, o estar com Cristo, né? Contudo, por causa de vocês, ou seja, dos filipenses, é mais importante que eu continue a viver. Ele não estava falando de querer, esses 2 lugares não eram 2 cidades, era estar vivo ou estar morto. Esse é o nível do Paulo, né? Ele fala assim, eu preferia estar morto, porque se eu tivesse morto, eu ia estar com Cristo, que é o melhor lugar que eu poderia estar. Mas, como vocês precisam de mim aqui, e por causa do meu amor por vocês, e porque Deus me chamou para cuidar de vocês, eu também quero estar aqui. Então, ele estava dividido. Isso era pecaminoso da parte dele, esse desejo? Não era, porque ele era humano, e ele conhecia o limite dele. Ele não era onipresente. E isso é bom, não é ruim. E a gente vai entender agora por que é bom. Ela explicou de um jeito muito claro por que é bom. E ela deu 2 razões para a gente entender por que a onipresença, a gente entender a onipresença de Deus completamente é bom. Primeiro, porque nos torna vigilantes. Vigilantes contra o quê? Contra o pecado. Porque é o seguinte, se eu sei completamente, se eu entendo o conceito da onipresença de Deus completamente, eu sei que Ele está o tempo todo comigo, em qualquer lugar que eu esteja, e Ele está completamente comigo, olhando. Aí a Bíblia fala que e a Bíblia diz assim, que Ele fala assim, eu estou o tempo todo vendo os bons e os maus. Então,
a humanidade se divide entre bons e maus, ou no caso, justos e injustos, ímpios e convertidos. E Deus fala que ele está o tempo todo vendo todo mundo, tudo que todo mundo está fazendo. Quando a gente lê o Salmo 39, a gente entende que ele está com a gente o tempo todo. Quando levanta, quando dorme, quando anda, quando deita, ele está com a gente o tempo todo. Isso nos ajuda a perceber que eu posso me esconder de um monte de gente para fazer o errado. Mas de Deus não tem jeito. Uma vez, numa sala, eu vou contar uma experiência. Uma vez eu estava com as crianças na sala de aula e eles estavam na igreja, numa EBD, e eles estavam pegando fogo, aquele dia que eles acordam pegando fogo, animadíssimos. E eles estavam animadíssimos, criança assim, acho que de 3, 4 anos, mais ou menos, essa faixa etária. Eu falei, gente, vocês estão indisciplinados, não está dando, a tia não está conseguindo, a gente não está chegando a lugar nenhum. Vamos nos comportar, vamos ficar quietinho? Aí eles, aquela baguncinha, eu falei, olha, vocês já imaginaram se tivesse uma câmera escondida aqui? E se essa câmera tivesse lá no culto, mostrando no templo, lá, numa televisão, a nossa sala, e os pais de vocês vendo o que vocês estão fazendo agora? Aí eles começaram a dar risada, eu falei, mas a tia não falou que não tem nem que tem. Eu falei, vocês já imaginaram se tivesse? Aí eles já ficaram assim, acho procurando câmera na sala, né? E aí já foram ficando quietinho. Eu falei, por que vocês ficaram quietinhos? Vocês ficaram com medo, assustados, preocupados? Aí a gente ficou preocupado, pensou se meu pai vê o que estou fazendo? Eu falei, olha, não tem câmera, pode ficar tranquilo com relação ao seu pai, que ele não está vendo nada, mas Deus está vendo tudo. Ele está o tempo todo aqui nos vendo. E de Deus, vocês não ficam preocupados em que Deus está vendo o que vocês estão fazendo? Então, gente, essa é uma ilustração que nos faz perceber que muitas vezes nós nos comportamos como essas crianças da minha sala de 3, 4 aninhos. Quantas vezes nós nos enganamos para justificar o nosso pecado e achando que nós estamos nos escondendo de Deus. E nós não estamos. E a Bíblia, Romanos 12, 1 e 2, vai falar que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. É importante entender os atributos de Deus, especificamente esse é importante, porque quando eu entendo exatamente que a onipresença de Deus, ela é imanente e transcendente, isso me protege contra o pecado, porque ele está assim conosco todo o tempo, em todo lugar, contemplando os maus e os bons em todos os momentos, né? Outra coisa que é importante para a gente saber o que gera no nosso coração, entender a onipresença de Deus, é a certeza que Ele está conosco, e isso nos traz conforto. Porque eu saber que Ele é onipresente é legal para me manter vigilante contra pecar, mas, por outro lado, também é bom para eu saber que Ele está comigo em todos os momentos. Sabe, vocês já devem ter vivido isso. Eu sei que a Geralda viveu isso recentemente, quando ela foi internada por causa da Covid, ficou sozinha naquele hospital. Ela estava sozinha lá? Não. Senhor Deus estava lá com ela. O onipresente Deus estava lá com ela. Olha o conforto que ela recebeu. Sabe quando você enfrenta uma situação que você está no meio de um monte de gente, mas você fala, é como se eu não tivesse ninguém aqui comigo, eu estou me sentindo tão só. Você não está só. Quando você entende o conceito da onipresença de Deus, você sabe que você não está só. Isso te traz conforto, isso te traz consolo, isso te traz calma. E para encerrar esse capítulo, ela conta uma experiência de Jacó. Quando Jacó estava fugindo, tentando se esconder do irmão dele por causa de pecado, até que um dia ele teve um sonho e o Senhor mostrou anjos descendo, subindo, e ele entendeu. Ele estava se escondendo do irmão, igual as crianças da minha salinha, mas não de Deus.
quando ele teve esse entendimento, mudou totalmente o caminho da vida dele, a direção que ele tomou na vida dele mudou completamente. Isso mudou a sua forma de viver. E conosco é assim também. Precisamos entender, então, que somos seres limitados por um corpo físico e precisamos entender que isso é bom. É graça do Senhor para o quê? Para nos ajudar a batalhar na nossa santificação, porque isso nos livra de pecar, e para nos ajudar a reconhecê-lo através da onipotência, como da onipresença dele, como um Deus único, porque só ele é Deus, então só ele é onipresente, como um Deus perfeito, porque a onipresença de Deus é perfeita, e por causa disso, ele é, como o livro diz, ele é incomparável. Nada se compara ao nosso Deus. E esse é o capítulo 7. Meninas, antes da gente passar para essa segunda parte, eu vou orar com vocês, porque de repente umas já falaram que precisam sair, eu queria orar antes de vocês irem embora, aí a gente, depois da oração, a gente volta, eu vou abrir para perguntas, ou de repente a gente conversa, tá? Mas vamos orar antes da gente partir para a segunda parte? Pai de amor, que alegria, Deus, que alegria nós entendermos a Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Teu Espírito Santo é que nos dá esse entendimento. Obrigada, Senhor, porque entender esse Teu atributo, a Tua onipresença, Senhor, perfeita como ela é, nos traz conforto, consolo, nos traz certeza da nossa salvação, nos traz, Senhor, conforto com relação à nossa santificação, porque sabemos que não estamos sozinhos, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e que se dependêssemos somente de nós, nós pecaríamos toda hora. E porque nós sabemos que o Senhor está conosco a todo momento, olhando todos os nossos passos, estando conosco em todos os lugares e em todo o tempo, isso nos mantém vigilantes, ó Deus, com relação ao pecado. Aquele, Senhor, que nos separa de Ti, nos afasta de Ti, e isso nós não queremos. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos refletir sobre esse Teu atributo tão maravilhoso, para que nós possamos adorá-lo, Senhor, em espírito e em verdade, como o Senhor merece, ó Deus. Apesar de nós, queremos Te honrar, Te adorar e Te servir. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém.